Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos então hoje, fazer a correção da atividade no livro de produção textual que vocês realizaram na sexta-feira, certo? Então vocês tinham essa atividade ali nas páginas 114 a 121, referente à crônica O Reinado do Celular. Certo? Então, vocês deveriam ler esse texto, identificar qual é a postura da cronista em relação ao uso do celular e refletir se vocês concordam ou não com as ideias apresentadas pela cronista no texto, certo? Então, acredito que foi uma leitura bem fácil de se fazer, porque traz um assunto aí que é a nossa realidade, a realidade que a gente tem vivido ao longo desses últimos anos, principalmente, em que o celular tem sido uma ferramenta muito utilizada no nosso dia a dia, E o tema que ela abordou aqui foi bem interessante, porque fala dessa dependência do celular, Então vamos lá iniciar a correção, prestem atenção, estejam aí com os livros, lápis e borracha para ir fazendo a correção. Lembrando que vocês podem ir pausando o vídeo, se for necessário retomar, para fazer uma correção bem feita aí da atividade de vocês. Vamos lá então. Então ali na página 114, inicia com duas questões, certo? Que vocês podem respondê-las no fichário de vocês, porque não tem espaço ali para responder, mas elas seriam discutidas em sala de aula. Obviamente, como a gente não está tendo os encontros presenciais, vocês podem até ter discutido esse tema com os pais de vocês em casa, porque é um assunto aí que envolve todo mundo, não apenas vocês como alunos, mas qualquer pessoa que tenha um celular consegue debater um pouco sobre esse tema aí. Então, a primeira falava o seguinte: a autora dessa crônica apresenta sua opinião sobre o uso do celular. Você concorda ou discorda das ideias dela? A primeira pergunta, e depois vocês deveriam explicar se você concorda, por que você concorda, e se você discorda, diga o porquê você discorda, certo? Então, isso aí vocês deveriam registrar no fichário de vocês, ok? O posicionamento de vocês em relação à opinião da cronista. Na questão 2, fala o seguinte: de acordo com o posicionamento da autora sobre o uso do celular nos dias de hoje, responda as questões a seguir. Letra A, para que deveria servir o celular? E letra B, para que ela usa o celular? Então, vocês deveriam responder essas duas perguntas aí, certo? Pode ser no fichário, já que não tem espaço no livro. Daí a questão 3 fala o seguinte: a autora cita o livro O Menino que Queria Ser Celular. De que forma a leitura desse livro motivou a escrita da crônica? Então, a leitura desse livro fez com que a autora ela percebesse que as situações retratadas nele estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Então, esse vício no celular retratado no livro motivou a autora a escrever sobre esse assunto em sua crônica, Questão 4. A autora afirma que o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade. O que você entende por essa afirmação? Então, se a gente parar para analisar bem essa afirmação, que o celular deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade, a gente percebe realmente, inclusive pela crônica, as situações que a autora colocou ali, que hoje em dia as pessoas não utilizam só o celular porque realmente precisam dele, pelas ferramentas que ele oferece, mas porque ele se tornou um vício. Então, hoje, às vezes, a pessoa nem tem o que fazer no celular naquele momento, não tem nenhuma notificação, mas elas criaram essa necessidade de estar sempre com o celular por perto, sempre com o celular em mãos, Então, não é porque realmente seja uma necessidade. Obviamente que existem necessidades, lógico, mas na maioria das vezes as pessoas estão com posse do celular, estão ali perto dele, olhando ele o tempo inteiro por causa dessa ansiedade que se criou pelo vício no aparelho, Então, as pessoas se tornaram escravas do celular, do uso constante desse celular, e acabam que ficam ansiosas o tempo inteiro para utilizá-lo, Vocês
podem dizer isso até mesmo no final da aula, né? No final da aula, a primeira coisa que vocês me perguntam não é se podem sair mais cedo, se já tá na hora de ir para casa, vocês perguntam, prof, dá para ir buscar o celular? Então a ansiedade de vocês, né, o desejo de vocês é pegar de volta o celular. Todo dia a mesma coisa. Vocês sabem que no final da aula, antes de ir para casa, o celular vai estar lá na secretaria esperando vocês. Mas essa ansiedade é presente, é perceptível, entendeu? Vocês têm essa necessidade, só vocês não, né? Todos nós, eu me incluo nisso, essa necessidade, essa ansiedade de estar com o celular sempre em mãos. Então, a crônica que a gente leu, e também até a menção ali do livro, né, o menino que queria ser o celular, que trouxe essa realidade também para a cronista, né, e a motivou a escrever sobre esse assunto, traz essa abordagem, né, de que o celular, ele realmente deixou de ser uma necessidade para virar uma ansiedade, né. Questão 5. Por que a autora chama de rendida a pessoa que não consegue ficar sem usar o celular? Então a autora, ela inclusive fala o seguinte: toda ânsia nos mantém reféns. Ela usa essa expressão. Então a autora, ela considera que essa pessoa, que ela chama de rendida, ela não possui mais controle sobre o seu tempo. Ela se tornou refém do celular. Ela não consegue nem ficar em silêncio, nem ter privacidade. Certo? Por isso que ela fala que essa pessoa se tornou refém do celular. Então é uma pessoa que simplesmente não consegue ter essa independência, esse controle, essa administração do seu tempo. Por isso que ela usa a expressão rendida, né? Questão 6. Releia o último parágrafo da crônica. O que a expressão botando muita gente na palma da mão sugere? Vamos até voltar lá no texto para dar uma olhada, uma conferida antes de responder essa questão. Então, voltando aqui, né, na última página, ali no último parágrafo, ele fala o seguinte: os celulares estão cada dia menores e mais fininhos. Então, aqui ela está se referindo realmente à parte física do celular, né, a parte concreta. Mas são eles, no caso eles, os celulares, que estão botando muita gente na palma da mão. Então, na crônica, quando ela usa a expressão botando muita gente na palma da mão, ela está sugerindo que o celular, ele está dominando a vida das pessoas, certo? Porque essa expressão é uma expressão, inclusive, bem popular, né? Tipo, tá na palma da mão. Ela sugere que uma pessoa está sob total controle de outra, ou de alguma coisa. Então, quando ela fala que esse celular, esse aparelho, está botando muita gente na palma da mão, ela está querendo dizer isso, né? Que o celular que está dominando a vida das pessoas. As pessoas estão se deixando controlar pelo celular, estão se tornando reféns dele. Então, na página seguinte, questão 7, fala o seguinte: releia o trecho apresentado no final da crônica. Então fala o seguinte: adultos e adolescentes estão virando dependentes de um aparelho telefônico e desenvolvendo uma nova fobia, medo de ser esquecido. E dá-lhe falar a toda hora, por qualquer motivo, uma esquizofrenia considerada hora moderna. Letra A. Explique o que você entende por fobia. Então vocês, acho que alguns já sabiam, outros devem ter pesquisado ou procurado no dicionário, mas enfim. Para quem não sabe, mas quem descobriu, né? Fobia é o medo exagerado de alguma coisa, certo? Então, quando se usa essa palavra fobia, tá se tratando de um medo exagerado. E daí, na letra B, ele pergunta: a que fobia a autora se refere? Então, aqui, dependência de um aparelho telefônico e desenvolvendo uma nova fobia. A fobia que a autora está se referindo é o medo de ser esquecido. Então, esse medo de ser esquecido que a autora se refere é porque as pessoas têm essa ansiedade, esse nervosismo de estar sempre olhando o celular, de estar sempre conferindo, de estar sempre olhando se alguém mandou mensagem, se as mensagens enviadas foram lidas e respondidas, enfim, se alguém curtiu alguma coisa, se alguém comentou. Então, por isso que ela fala que existe agora essa fobia, esse medo de ser esquecido. As pessoas querem estar sempre ali, sendo comentadas, curtidas, respondidas imediatamente. Por isso que ela faz uso dessa expressão. Questão 8. Releia um trecho da crônica O Reinado do Celular.
Quando estamos na rua e precisamos dar um recado, é só sacar o aparelhinho da bolsa e resolver a questão, caso não dê para esperar até chegar em casa. Para isso, e só para isso, serve o telefone móvel, na minha inocente opinião. Por que a cronista considera inocente sua opinião? Então a autora, ela fala isso, né, que a opinião dela é inocente, enfim, porque hoje, na realidade que a gente vive, pouquíssimas pessoas pensam como ela, certo? Tem gente até que pode até concordar, mas na prática vive essa realidade que ela tá falando de ansiedade, de nervosismo, enfim, de ser refém mesmo do celular. Então, ela acredita que o celular serve apenas para resolver alguma coisa quando não se está em casa. Ou seja, quando está em casa não tem tanto essa necessidade. Esse é o pensamento dela. Entendeu? Então ela fala, ela diz, né, ela considera inocente sua opinião por isso, porque poucas pessoas hoje pensam como ela, né, que o celular serve apenas para isso, para resolver alguma coisa quando se está fora de casa.